Obrigado por você estar aqui. Você é uma pessoa abençoada por Deus. Em um mundo cada dia mais turbulento, é importante que esta mensagem chegue a mais pessoas. E você pode nos ajudar com isso. Inscreva-se no canal e compartilhe em seus grupos. E não se esqueça, deixe seu like e seu comentário. Gratidão. Testemunhos Seletos, volume 3, capítulo 51. Um Deus pessoal. A força potente que atua por meio de toda a natureza e sustenta todas as coisas não é como alguns cientistas descrevem, simplesmente um princípio dominante, uma energia impulsionante. Deus é espírito. Não obstante, é um ser pessoal, pois o homem foi criado à sua imagem. A natureza não é Deus. As coisas de feitura divina na natureza não são o próprio Deus na natureza. As coisas da natureza são uma expressão do caráter divino. Por meio delas podemos compreender o seu amor, seu poder e sua glória. Mas não devemos considerar a natureza como sendo Deus. A perícia artística dos seres humanos produz obras muito belas, coisas que deleitam os olhos, e essas coisas nos dão em parte um vislumbre de quem as ideou. Mas a obra feita não é o homem. Não é a obra, mas o obreiro que é considerado merecedor de honra. Assim, conquanto a natureza seja uma expressão do pensamento de Deus, não a natureza, mas o Deus da natureza que deve ser exaltado. Um Deus pessoal criou o homem. Na criação do homem foi manifesta a intervenção de um Deus pessoal. Ao fazer Deus o homem à sua imagem, a forma humana estava perfeita em toda a sua distribuição, mas sem vida. Então o Deus pessoal que tem vida em si mesmo soprou nessa forma o fôlego da vida, e o homem tornou-se um ser vivente, respirando e dotado de inteligência. Todas as partes do organismo humano entraram em ação. O coração, as artérias, as veias, a língua, as mãos, os pés, os sentidos, as percepções da mente, todos começaram a funcionar e todos ficaram sujeitos a uma lei. O homem tornou-se alma vivente. Por meio de Jesus Cristo, um Deus pessoal criou o homem e dotou-o de inteligência e vigor. Nossa matéria não estava escondida dele quando fomos feitos misteriosamente. Seus olhos viram a nossa matéria, se bem que imperfeita. E no seu livro todos os nossos membros estavam escritos, quando ainda nenhum deles havia. Acima de todas as ordens de seres inferiores, Deus pretendia que o homem, a obra-prima de sua criação, expressasse o seu pensamento e lhe revelasse a glória. Porém, não deve o homem exaltar-se como se fora Deus. Deus revelado em Cristo. Como ser pessoal, Deus se revelou em seu Filho. Jesus, o resplendor da glória do Pai e a expressa imagem da sua pessoa, Hebreus 1, verso 3, veio à terra sob a forma de homem. Como Salvador pessoal veio ele ao mundo. Como Salvador pessoal subiu ao céu. Como Salvador pessoal intercede nas cortes celestes. Perante o trono de Deus ministra em nosso favor um semelhante ao Filho do Homem. Apocalipse 1, verso 13. Cristo, a luz do mundo, velou o ofuscante esplendor de sua divindade e veio viver como homem entre homens, para que, sem serem destruídos, pudessem relacionar-se com seu Criador. Homem algum viu a Deus jamais, exceto na sua revelação através de Cristo. Eu e o Pai somos um, João 10, verso 30, declarou Cristo. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Mateus 11, 27. Cristo veio revelar aos seres humanos o que Deus quer que saibam. Nos altos céus, na terra, na imensidão das águas do oceano, vemos as obras da mão de Deus. Todas as coisas criadas testificam de seu poder, sua sabedoria, seu amor. Mas não é das estrelas, nem do oceano, nem da catarata que podemos aprender acerca da personalidade de Deus, segundo é revelada em Cristo. Viu Deus que uma revelação mais clara do que a natureza era necessária para retratar-lhe a personalidade e o caráter. Enviou ele o seu Filho ao mundo para revelar tanto quanto podia a vista humana suportar a natureza e os atributos do Deus invisível.
Se Deus houvesse querido ser representado como personalidade ligada às coisas da natureza, na flor, na árvore, nas hastes da relva, não teria Cristo falado disso aos seus discípulos quando esteve na terra? Mas em parte alguma nos ensinos de Cristo, Deus é representado dessa forma. Cristo e os apóstolos ensinaram claramente a verdade da existência de um Deus pessoal. Cristo revelou acerca de Deus tudo quanto os seres humanos pecadores poderiam suportar sem serem destruídos. Ele é o divino professor e iluminador. Se Deus houvesse pensado que necessitávamos de revelações outras que não as feitas através de Cristo, e em sua palavra escrita, Ele as teria dado. Revelações de Deus aos discípulos. Estudemos as palavras proferidas por Cristo no cenáculo na noite anterior à sua crucifixão. Aproximava-se ele de sua hora de prova e tratou de confortar seus discípulos que iriam ser severamente tentados e provados. Não se turbe o vosso coração, disse ele. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Senhor, mostra-nos o Pai, disse Filipe, o que nos basta. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. João 14, de 1 a 10. Não haviam ainda os discípulos compreendido as palavras de Cristo atinentes à sua relação para com Deus. Muito do seu ensino lhes era ainda obscuro. Haviam feito muitas perguntas que revelam a sua ignorância acerca da relação de Deus para com eles e quanto aos seus interesses futuros. Cristo queria que tivessem mais claro e mais preciso conhecimento de Deus. Disse-vos isto por parábolas, disse ele. Chega, porém, a hora em que vos não falarei mais por parábolas, mas abertamente vos falarei acerca do Pai. João 16, verso 25. Quando no dia de Pentecoste o Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos, compreenderam eles as verdades proclamadas por Cristo em parábolas. Os ensinos que lhes haviam sido mistérios foram esclarecidos. A compreensão que lhes adveio com o derramamento do Espírito fez-los envergonharem-se de suas teorias fantasiosas. Suas suposições e interpretações eram loucura quando comparadas com o conhecimento das coisas celestiais que então receberam. Foram guiados pelo Espírito e raiou luz no seu entendimento anteriormente obscurecido. Os discípulos não haviam, porém, recebido o cumprimento total da promessa de Cristo. Receberam todo o conhecimento de Deus que poderiam suportar, mas o cumprimento integral da promessa de que Cristo lhes mostraria claramente o Pai ainda estava por vir. Assim acontece hoje. Nosso conhecimento de Deus é parcial e imperfeito. Quando o conflito houver terminado e Jesus Cristo, o homem, confessar perante o Pai seus leais obreiros, que no mundo de pecado lhe serviram de testemunhas fiéis, compreenderão eles o que agora lhes são mistérios. Cristo levou consigo para as cortes celestes a sua humanidade glorificada. A quantos o recebem, concede ele a faculdade de tornarem-se filhos de Deus, para que no final Deus os receba como seus, para com ele viverem através de toda a eternidade. Se durante esta vida forem fiéis a Deus, no final verão seu rosto e nas suas testas estará o seu nome. Apocalipse 22, verso 4. E qual é a felicidade do céu, senão a de ver a Deus? Que maior júbilo poderá ter o pecador salvo pela graça de Cristo do que contemplar a face de Deus e tê-lo por Pai? O testemunho da Escritura.
As Escrituras indicam com clareza a relação que há entre Deus e Cristo, e com idêntica clareza apresentam a personalidade e individualidade de cada um. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Porque a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, hoje te gerei. E outra vez eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Hebreus 1, versos de 1 a 5. Deus é o Pai de Cristo. Cristo é o Filho de Deus. A Cristo foi atribuída uma posição exaltada. Foi feito igual ao Pai. Cristo participa de todos os desígnios de Deus. Jesus disse aos judeus: Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho. O Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não vir a fazer o Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente. Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz. João 5, de 17 a 20. Novamente é apresentada a personalidade do Pai e do Filho, mostrando a unidade existente entre eles. Essa unidade é expressa também na oração de Cristo pelos discípulos, no 17º capítulo de João. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que os tens amados a eles como me tens amado a mim. João 17, de 20 a 23. Declaração admirável. A unidade existente entre Cristo e seus discípulos não destrói a personalidade de nenhum deles. São um no propósito, no pensamento, no caráter, mas não em pessoa. Assim é que Deus e Cristo são um. Seu cuidado providencial. O nosso Deus tem o céu e a terra sob o seu comando e sabe justamente o de que necessitamos. Só vemos um pequeno trecho do caminho que está à nossa frente, mas todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Hebreus 4, verso 13. Ele está entronizado acima do tumulto da terra. Todas as coisas estão ao alcance da sua divina supervisão. E lá, da sua grande e calma eternidade, ele comanda o que em sua providência vê ser o melhor. Nem um passarinho cai no chão sem que o Pai perceba. O ódio de Satanás contra Deus o induz a deleitar-se até na destruição das mudas criaturas. Somente por meio do cuidado protetor de Deus é que os pássaros são preservados para nos alegrarem com seus cantos de júbilo. Porém, nem os pássaros ele esquece. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos pássaros. Mateus 10, 31.